O que é destaque nesta edição? Pedido de cassação. Eduardo Braga é derrotado no tribunal. Ele é absolvido por unanimidade pelo TRE. Interdição de semiaberto do Compad é recomendada por Defensoria Pública Estadual. Cidade sem ônibus. Rodoviários vão parar nesta sexta-feira em adesão à greve nacional. Câmara aprova texto base da reforma trabalhista em meio aos protestos da oposição. Fim do foro privilegiado por crime comum passa em primeira votação. Pânico no PT. Palocci vai delatar e avisa que ninguém será poupado. Explosão atinge região do Aeroporto Internacional de Damasco. 101 milhões. Apostador do Mato Grosso ganha sozinho o prêmio acumulado da Mega Sena. Motociclista morre após colidir contra a traseira de caminhão no bairro do Coroado. Agora no Jornal da Manhã, 5:48. Previsão do tempo. O Climatempo diz que o dia será de sol com muitas nuvens, com período de nublado com chuva a qualquer hora. A precipitação, se acontecer, será de apenas 6 milímetros. A temperatura não deve ultrapassar os 30 graus. Agora aqui no sítio histórico da cidade, na rede difusora de rádio, 25 graus com 90% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 27 de abril, e é o 117º dia do ano. Faltam 248 para acabar 2017. É dia de Santa Zita. Comemoramos também o dia da empregada doméstica e o dia do sacerdote. O Rio Negro subiu mais 2 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem 28 metros e 12 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nesta data. Registros da história. 1941, Segunda Guerra Mundial. As tropas alemãs entram em Atenas. 1945, ainda na Segunda Guerra Mundial, Benito Mussolini é capturado pela resistência italiana em Dongo, quando tentava fugir disfarçado de soldado alemão. 2006. Início da construção do Freedom Tower no local do antigo World Trade Center em Nova York. 2011, uma série de tornados de 25 a 28 de abril devasta partes da região sudeste dos Estados Unidos, especialmente os estados do Alabama, Mississippi, Geórgia e Tennessee. Somente neste dia, 205 tornados mataram mais de 300 pessoas e feriram centenas. Em 2014, os papas João 23 e João Paulo II são canonizados e se tornam santos da Igreja Católica. 5:49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Os usuários do transporte coletivo devem ser impactados pela greve geral agendada para todo o país nesta sexta-feira, em protesto contra as reformas da Previdência e trabalhistas propostas pelo governo federal. O Sindicato dos Rodoviários uniu-se ao Sindicato dos Metalúrgicos e a paralisação irá afetar os serviços de transporte coletivo, bem como as fábricas do Distrito Industrial. Segundo Givanci Oliveira, 70% da frota deve ser paralisada a partir das 4 da manhã desta sexta-feira até o meio-dia. Por outra parte, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran, acionou o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, para impedir a greve dos rodoviários. E na esteira dos preparativos para a greve geral de amanhã, em protesto contra as reformas trabalhistas e da Previdência em nível nacional, algumas categorias dizem estar sendo pressionadas a não participar do evento. É o caso aqui em Manaus dos professores da rede municipal. Segundo reclamações endereçadas à redação do Jornal da Manhã, uma das formas utilizadas para tentar evitar o envolvimento dos professores da rede municipal foi a antecipação do planejamento pedagógico para amanhã, sexta-feira, o que tecnicamente inviabiliza a participação de professores e pedagogos das escolas e creches municipais. O Jornal da Manhã não conseguiu confirmar essa informação e está abrindo espaço para a CEMED se pronunciar sobre o caso. Roberto Pellegrini, teremos paralisação amanhã do transporte, mas o alternativo pode parar por outro motivo. Qual é, Pellegrini? Muito bem, bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo Guerra, o transporte alternativo, as famosas lotações, os amarelinhos da zona leste da cidade prometem também um movimento, prometem também uma paralisação aí, Paulo Guerra,
se até o começo da próxima semana não for atualizado a bilhetagem eletrônica. O que ocorre, Paulo? Continua atrasando a bilhetagem eletrônica, aquele aparelho que fica dentro do coletivo, onde o usuário passa a carteirinha. Esse registro vai para o Sinetran, que repassa depois o dinheiro para os proprietários do transporte alternativo. Só que esse dinheiro está sendo repassado com a passagem ainda ao preço de R$2,82, sendo que desse valor para cá já houve 2 reajustes, um de 2,30, um de 3,30 e outro de 3,80. Então, há 2 meses que houve o aumento e não é repassado essa tarifa com aumento para os proprietários dos ônibus alternativos por parte do Sinetran, e os proprietários dos ônibus prometem uma grande manifestação com fechada da rotatória do bairro do Jorge Teixeira, da área também do bairro de São José e da rotatória do produtor. Paulo, essa manifestação está sendo programada para o começo da próxima semana. A Rádio Difusora, o Jornal da Manhã, nossa central de jornalismo, estará durante toda a madrugada desta sexta-feira acompanhando essa paralisação em nível nacional e com reflexos aqui no Amazonas e em Manaus em especial, com a paralisação do transporte coletivo e, segundo informações, 70% da frota deve ser paralisada. Há também informação de que os bancos podem não funcionar e outros segmentos também aderindo a essa paralisação nacional. Alberto Pellegrini, muito trabalho amanhã. Muito trabalho, Paulo, e nós vamos estar desde cedo, você já conversou comigo hoje pela madrugada e já nos passou todas as orientações. Amanhã estaremos bem cedo nas ruas, assim como fazemos todos os dias, mas amanhã em especial, amanhã mais cedo ainda, para dar tempo de, logo no primeiro momento do Jornal da Manhã, nós já termos visitados aí as garagens do transporte coletivo e outras orientações já passadas por você, Paulo Guerra. Amanhã, se Deus quiser, vamos cumprir essa pauta para que o ouvinte da Difusora fique bem informado. Os organizadores do movimento de paralisação dizem que a partir das 4 horas da manhã estarão já no Distrito Industrial para que comandem essa paralisação também do pessoal que trabalha no distrito. Alberto Pellegrini, tivemos um acidente grave na Alameda Cosme Ferreira. Tivemos sim, Paulo, e esse acidente resultou em morte. Foi a colisão de uma moto de alta cilindrada, Paulo. Uma moto, para quem conhece, é uma moto Honda Hornet, aproximadamente aí 600 cilindradas, uma moto de cor branca, uma moto muito bonita, uma moto de alto valor, que infelizmente acabou aí colidindo com o caminhão. Paulo, o condutor dessa moto é um motorista do transporte especial, é uma pessoa muito querida. Ele trabalhava na Transcena, né? Transporte especial. Quando os motoristas e os colegas souberam, foram todos lá pro Coroado, a notícia se espalhou rapidamente e nos chegava também a informação de que se tratava de uma pessoa muito querida, muito alegre, que deixou uma filha aí de apenas 2 aninhos. Ele tinha 36 anos de idade, Paulo, e acabou infelizmente morrendo nesse acidente na Alameda Cosme Ferreira. Ele iria participar de um encontro de motociclistas, ele fazia parte de um grupo, né, Pellegrini? Pois é, Paulo, ele estava fazendo parte desse grupo, né? Esse grupo, Paulo, é composto por motoqueiros de moto grande, né? Que tem altas cilindradas, que eles gostam de andar nas estradas, principalmente na M070. No final do ano eles reúnem sacolas de rancho, distribuem no Jamais. É um grupo aí muito famoso e que procura fazer atos de solidariedade, Paulo. Pois é, eles não são motoqueiros, eles são motociclistas, né, Alberto? Muito bem, Paulo, é isso aí. Motociclistas são aqueles que costumam, né, cumprir as regras de trânsito, gostam de andar nas estradas, inclusive. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada e também a movimentação nos pronto-socorros. Bom trabalho. Muito bem, Paulo, a gente vai voltar sim, vamos afirmando, Paulo, que foi uma noite madrugada tranquila. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes, mas Paulo Guerra, antes de passar para você, deixa eu dizer, Paulo, que a Polícia Militar convida a sociedade em geral e todo o público em geral também, Paulo, a prestigiar um evento de hipismo, né, que vai acontecer amanhã, a prova hípica Tiradentes, dia 29, sexta-feira,
às 8 horas da manhã. O local é o Regimento de Policiamento Montado, lá no bairro do Dom Pedro. Atenção aí, quem gosta de hipismo, amanhã tem um evento muito bacana, aberto ao público, lá no Regimento de Policiamento Montado, no Conjunto Tiradentes. A informação que é me passada aí pelo amigo Valdir Adriano. Quem gosta de cavalo, quem gosta de prova de hipismo, amanhã tem esse evento aberto à sociedade. Peregrino, dia 29 é sábado, amanhã 28, sexta-feira. É sábado ou é sexta-feira? É verdade, Paulo Guedes. Esse negócio de paralisação me deixou até meio moco, é verdade. Então, portanto, deixa eu refazer, Paulinho. É sábado, 8 horas da manhã, tem essa prova hípica Tiradentes, lá no Conjunto Tiradentes, no Conjunto Dom Pedro, aliás, no Regimento de Policiamento Montado. Tá bom, Paulo Peregrino, de bom trabalho. 5 horas e 57 minutos. Como já era previsto pelo Jornal da Manhã, comentei aqui, inclusive, com Eduardo Silva, a estação número 10 do projeto Monobike da Miranda Leão, no centro da cidade, foi destruída. Em nota, a prefeitura afirma que um acidente de trânsito pode ter causado danos à estrutura. O local deve voltar a operar em 20 dias. O Monobike foi lançado no último dia 12 de abril. Em menos de 24 horas, a prefeitura registrou vandalismo em 4 bicicletas do projeto. Prefeitura de Iranduba concede reajuste de 7% aos servidores da educação. A reportagem é de J. Rai. Em reunião na manhã de ontem na Secretaria Municipal de Economia e Finanças, a Prefeitura de Iranduba e a Delegacia Local do Sintean, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, firmaram um termo de compromisso referente à database de 2017. Durante a reunião, convocada pelo prefeito Francisco Gomes, que também contou com a presença do secretário da Casa Civil, George Gomes, a Prefeitura e a diretoria do Sintean chegaram a um acordo e oficializaram o reajuste de 7% sobre o salário base retroativos a março deste ano para todos os servidores da área de educação. O secretário da Casa Civil, George Gomes, ressaltou que o reajuste concedido está acima do índice da inflação, que é de 6,74%. Por sua vez, o prefeito Chico Doido destacou a celeridade no processo de negociação com a categoria. Eles ficaram surpresos porque geralmente quando vai ter um aumento o debate é prolongado e aqui foi tão bem rapidinho. Nas gestão passada para se resolver dá tanta dificuldade, tanta discussão, nós resolvemos em poucos minutos, graças a Deus, J. O termo de compromisso assinado ontem entre a Prefeitura de Iranduba e o Sintean também inclui o pagamento do 13º salário integral em dezembro próximo, férias de 2015 em julho vindouro e as de 2016 em outubro, enquadramento de graduação e pós-graduação com pagamento no próximo mês, auxílios, alimentação e localidade, além de plano de saúde a ser analisado em 6 meses. J. Rai para o Jornal da Manhã. A Defensoria Pública do Estado iniciou nesta quarta-feira atendimentos à população de Iranduba nas áreas de família e registros públicos em uma ação do projeto Defensoria Itinerante que vai até esta sexta-feira. O atendimento está sendo feito no plenário da Câmara Municipal das 8 horas da manhã às 3 da tarde. As inscrições para a Escola do Meio Ambiente da Universidade do Estado serão realizadas nesse sábado de 8 às 12 horas na Escola Normal Superior na Djalma Batista ou por meio desta página oficial. www.facebook.com/Escola do Meio Ambiente. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Uma semana com muitos problemas e muito trabalho para a equipe de saúde de Manacapuru. Todos os dias, um mar de gente procura o Hospital de Manacapuru para atendimento médico. O corre-corre dos funcionários é uma verdadeira loucura e as reclamações é o que não faltam. Sem a condição necessária para se ter uma saúde com dignidade, a população sofre na expectativa de tratamento ideal que possa aliviar a dor da enfermidade. No início da semana, o Hospital Lázaro Reis de Manacapuru demonstrou uma grande eficácia inspirada nos hospitais renomados espalhados pelos grandes centros do nosso país. Um paciente com sintoma de hérnia chegou ao hospital e, depois de exames preliminares, foi encaminhado à sala de cirurgia para os procedimentos médicos cirúrgicos. Imediatamente foram tomadas as providências para se formar uma equipe médica e uma sala VIP para operar o paciente.
Médicos, paramédicos, anestesistas e uma grande equipe de enfermeiros assessoravam os trabalhos dos cirurgiões. Isso sem falar de uma ambulância exclusiva no estacionamento à disposição do paciente caso desse algo errado. Depois de algumas horas, o paciente, já em sentido normal, sorria com o sucesso da cirurgia. Talvez tenha sido essa cirurgia onde a dignidade de quem procura o hospital para consultas e tratamento de doenças realmente aconteceu. Inclusive com a presença de toda a diretoria do hospital, que depois da cirurgia comemoraram juntos o sucesso dos trabalhos. Mas fica no ar a pergunta: será que acontece isso com frequência? Essa notícia correu em redes sociais com algumas indagações, já que o paciente que recebeu esse tratamento VIP nada mais era que o prefeito de Manacapuru. Mas, enfim, queremos parabenizar a doutora Merely D'Angelo, que vem realizando um grande trabalho à frente da Secretaria de Saúde do município e, a duras penas, carrega nos ombros esse peso incalculável. Por fim, o prefeito passa bem e está em recuperação. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 6h07 em Manaus. O Mutirão do Bem vai estar no bairro de Santa Luzia na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, em pleno feriado do Dia do Trabalhador. O público terá acesso gratuito a consultas com profissionais da área jurídica, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, psicólogos, técnicos de enfermagem e serviços estéticos. Além disso, os moradores do bairro e das adjacências ainda vão poder assistir palestras sobre saúde do homem, gravidez na adolescência, DST e drogas, e ação social é organizada pelo grupo Abraço Solidário. A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Estado, em parceria com diversas instituições educacionais e entidades privadas, promove nesta sexta-feira no auditório do órgão a palestra Criando Aulas e Cursos Multimídia e Interativos utilizando o software de autoria visual Class, ministrada pelo autor de criação multimídia, Celso Tatizana. A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, unidade vinculada à Secretaria Estadual de Saúde Suzano, anuncia hoje o início em Manaus dos testes de um novo tratamento para a prevenção de doenças cardíacas em pessoas que vivem com HIV. Nesse grupo, é 40% maior o risco de desenvolvimento de problemas cardiovasculares. O Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região aprovou em sessão realizada ontem resolução que determina a suspensão do expediente no âmbito do tribunal nesta sexta-feira, em face da paralisação nacional marcada para amanhã. O tribunal também divulgou nota pública sobre o assunto, dizendo aliar-se a outros tribunais trabalhistas do país e entidades sindicais neste delicado cenário político, em que o Congresso Nacional vota o projeto de lei das reformas trabalhistas, cuja extensão atinge os trabalhadores brasileiros e a própria Justiça do Trabalho. De acordo com a resolução, os prazos que venceriam no dia 28 de abril ficam prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. Casos urgentes serão atendidos em regime de plantão. Por conta da greve geral marcada para acontecer nesta sexta-feira em protesto à reforma da Previdência privada e trabalhista, a Prefeitura de Manaus e o Governo do Estado afirmam que não pretendem tomar medidas punitivas aos funcionários públicos e comissionados que aderirem à manifestação. A assessoria do governo informou que não deverá emitir nenhum comunicado a respeito do assunto, enquanto em nota a equipe da Prefeitura disse que os órgãos municipais deverão funcionar normalmente na sexta-feira e que nenhuma medida prévia será tomada e a administração municipal manterá seus serviços à população manauara. Além dos funcionários públicos, a classe de trabalhadores da construção civil, que conta com aproximadamente 25 mil operários na cidade, devem paralisar as atividades em todas as obras da capital e impedir o tráfego de carros e ônibus em determinadas vias. 6h10 em Manaus. Por 13 votos a favor, 2 contrários e uma abstenção, a Assembleia Legislativa aprovou na manhã de ontem o projeto de lei que cria o Conselho Estadual de Combate à Discriminação de LGBT. Durante a discussão sobre o projeto se criou polêmica entre os parlamentares. O conselho, que será integrado à Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, terá caráter permanente com a finalidade de formular e propor diretrizes de ação governamental voltadas para o combate à discriminação e para a promoção e defesa dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. O projeto é de origem do Poder Executivo.
A interdição das alas do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim Compage é uma das recomendações da Defensoria Pública do Estado, que apresentou diagnóstico do sistema prisional na manhã de ontem. O levantamento apontou uma série de fragilidades e traz recomendações para o governo do Estado e órgãos do Judiciário. O defensor público-geral do Amazonas, Rafael Barbosa, fez a entrega do diagnóstico sobre o sistema de justiça criminal e sistema prisional do Amazonas ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Flávio Pascarelli. O governador José Melo foi absolvido por unanimidade na manhã de ontem no TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, do pedido de cassação apresentado pelo senador Eduardo Braga, do PMDB, candidato derrotado por ele nas urnas em 2014. Na denúncia, Melo é acusado de, durante a campanha, ter usado policiais militares que excederam suas competências e prerrogativas legais e invadiram armados e sem mandado judicial o comitê de campanha de Braga para apreensão de propaganda eleitoral lícita. A ação ocorreu no dia 23 de setembro de 2014 e a abordagem aos cabos eleitorais de Braga começou na Bola do Eldorado, zona centro-sul de Manaus. Na ação, os advogados de Braga afirmam que foi usada na ação um aparato da PM em favor dos interesses de José Melo. O aparato policial mobilizado pela ação, envolvendo diversos policiais militares, viaturas e motocicletas do programa Ronda no Bairro, além de um helicóptero da Agraer, caracterizando dessa maneira o uso dos bens e serviços de servidores envolvidos na ação com o único intuito de proteger os interesses dos candidatos representados. O advogado Paulo Bernardo, que fez a sustentação oral em defesa do governador, apresentou dados de operações de rotina da PM, indicando que o contingente usado na abordagem aos cabos eleitorais de Braga era normal para a ação policial. Bernardo classificou como exagero as informações levadas ao TRE pelos advogados de Braga e que as mesmas tinham como objetivo dar conotação de abuso na atuação da Polícia Militar no caso. Ainda segundo a defesa de Melo, testemunhas dos autos confirmaram que os policiais foram convidados a ir ao Comitê de Braga como forma de comprovar que o material suspeito era lícito. Além disso, ressaltaram que até café foi oferecido aos policiais. O tratamento para a defesa indicou mais um sinal de que a versão de invasão era incompatível com a verdade. O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável a Melo nesse processo e considerou que não havia provas suficientes que justificassem ato de conduta vedada por parte do governador. O mesmo entendimento teve a relatora do processo, Marília Gurgel, que foi acompanhado por todos os membros do Tribunal Regional Eleitoral. Agora 6h13. Polícia. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Noite e madrugada considerada tranquila no pronto-socorro 28 de agosto, com 2 registros. Um por acidente de trânsito, uma queda de moto, outro por uma agressão física, ocorrida no bairro de Petrópolis por volta de 21h30. Pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Um homem deu entrada à vítima de agressão física. Foi por causa de jogo, foi por causa de futebol. 2 homens brigaram ontem nas proximidades da Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, lá onde tem aquele bar onde o pessoal vai assistir jogo. Teve um coro, Paulo Guerra, envolvendo os 2 torcedores, um do Flamengo, outro que ninguém sabe de onde é. Rapaz, um flamenguista levou couro, além do time ter apanhado no campo, o torcedor também apanhou na porrada lá no bairro Jorge Teixeira. Era pena de urubu pra tudo quanto era lado, e o flamenguista que não conhece, Muralha não conhece ele, o Guerreiro não conhece ele, o Pará não conhece ele, mas ele foi brigar pelos jogadores. Acabou levando uma pisa e foi atendido no pronto-socorro João Lúcio. Nunca mais ele vai brigar por causa de futebol. Pegou um couro baiano. Paulo Guerra, muitas escoriações pelo corpo desse homem que deu entrada por volta de 23h da noite de ontem no pronto-socorro João Lúcio. Pronto-socorro Platão Araújo, uma ocorrência, ainda assim também por acidente de trânsito, outra queda de moto. Essa ocorreu no bairro Cidade de Deus, nas proximidades da Rua Internacional. Era por volta de 20h30 quando esse homem se acidentou e acabou morrendo.
Operação Cupuaçu Seguro. O nome de operação bonita, meu Deus do céu. Após uma operação realizada, homens foram presos em flagrante com munições e drogas no município de Presidente Figueiredo. De acordo com o delegado Valdinei Antônio, da 37ª Delegacia Interativa de Polícia, a operação Cupuaçu Seguro cumpriu 13 mandatos de busca e apreensão e um mandato de prisão preventiva ocorrida lá no município. Os homens já estavam prontos para comercializar droga na festa do Cupuaçu. Foram encontrados aí várias porções de droga e também uma arma por parte dos homens que foram aí presos na operação Cupuaçu Seguro. Júnior Coutinho Avelar, 30 anos, foragido do Centro de Detenção Provisória, foi preso em cumprimento ao mandado de prisão por latrocínio. A prisão foi divulgada ontem à imprensa e o homem foi interceptado. Ele foi preso lá na rua Ariaú, no bairro Novo Aleixo. De acordo com o delegado titular do 9º Distrito Integrado de Polícia, Cristiano Cartilho, a equipe de investigação chegou até o local onde estava o bandido e disseram que na ligação que ele estava em um carro roubado. De fato estava, era uma S10. Os policiais fizeram diligência em torno do caso e conseguiram prender Júnior Coutinho Avelar, e foram os policiais do 9º DIP que fizeram essa brilhante ação, recuperando um bandido que estava foragido. Primos ordinários. Os primos ordinários bofes, os primos Luiz Rosa Lima, de 27 anos, e Bruno das Chagas Monteiro, e um outro de 18 anos, foi identificado como suspeito de terem assassinado em novembro do ano passado o cabeleireiro Darlison Silveira Mamé, de 25 anos, conhecido como Paola Brachó, lá no bairro da Zona Sul da cidade. A polícia, segundo o delegado do 7º Distrito Integrado de Polícia, o delegado André Sena, os suspeitos confessaram que o crime aconteceu com a participação de mais um primo, o outro aí de 17 anos, que ainda não foi apreendido. A dupla disse que o crime ocorreu porque Paola, né, o cabeleireiro, ele contratou os serviços do trio para fazer ciúmes para o ex-namorado. Como a Paola não pagou, eles mataram o cabeleireiro, que acabou sendo aí estrangulado covardemente por esse trio de bandidos. 2 já foram presos, falta agora apreender o menor. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nós noticiamos na última segunda-feira de que um crime, né, um latrocínio aconteceu aí lá no Parque 10, quando um advogado na última segunda-feira, o doutor Mansur Francis Chechuan, de 32 anos, foi baleado durante um assalto. Na ocasião, o advogado estava com R$35 mil, ele estava chegando em seu carro, uma Saveiro, quando foi abordado por bandidos que possivelmente já estavam seguindo. Quando chegou na frente do banco, eles anunciaram um assalto para levar o dinheiro que o advogado iria depositar, queria pagar alguns boletos. O advogado se recusou a entregar o dinheiro, ficou segurando a bolsa. Foi quando os bandidos, um deles atirou 2 vezes contra o advogado. Um tiro pegou no abdômen, outro na cabeça. Desde então ele estava internado e, infelizmente, já no final da tarde de ontem, o advogado acabou morrendo aí devido a esses ferimentos. Ele foi vítima de latrocínio no bairro do Parque 10. E mais de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Militar realizando blitz em toda a cidade, bem como também a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança como um todo. Está rolando na área central da cidade a operação que está dando aí maior segurança ao Largo de São Sebastião, depois de uma série de assaltos, de carros tomados de assaltos, de carros roubados. A Polícia Civil, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança como um todo está com uma grande operação na área do centro
centro, principalmente próximo ao Largo de São Sebastião. Inclusive, policiais da Paisana estão trabalhando no local. A pilantragem está em polvorosa no centro. A polícia está com operações na área central da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Noite, madrugada tranquila na cidade. Nenhuma morte por violência. Ninguém morreu por tiro, ninguém morreu a facada, ninguém morreu a paulada. Não houve homicídio durante a noite e madrugada. Graças à Secretaria de Segurança, por determinação do governador José Melo, é polícia em todo o canto da cidade. E com isso, nenhuma morte por homicídio. Entretanto, conforme já noticiamos, deu entrada à tarde de ontem o corpo do advogado Mansur Francis Chechuan, morto em um latrocínio ocorrido na última segunda-feira. Ele estava internado e infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no final da tarde de ontem. Morte, sangue no asfalto, um gravíssimo e violento acidente de trânsito ocorreu ontem na Alameda Cosme Ferreira, proximidades ali da Murano Veículos. Um acidente grave, uma batida muito forte entre um motociclista, uma moto e um caminhão. E como não poderia ser diferente, um choque entre uma moto e um caminhão. Quem levou a pior foi o motociclista, um homem de 36 anos de idade que acabou morrendo aí, vítima desse acidente de trânsito. Ele era motorista da empresa Transcena, uma pessoa muito querida, muito conhecida em meio ao transporte especial, ao clube de motoqueiros onde ele frequentava. Quando colegas e conhecidos chegaram ao local, todos eram unânimes em dizer que se tratava de uma boa pessoa. Ele era casado e deixa uma filha de 2 anos de idade. Nós lamentamos aí profundamente a morte desse motociclista que morreu devido a esse acidente de trânsito ocorrido ontem na Alameda Cosme Ferreira, entre uma motocicleta e um caminhão. O motoqueiro acabou morrendo na hora. Todo cuidado é pouco para quem anda de moto. Até mesmo na novela, os motoqueiros estão se acidentando. Ontem na novela, quando o Rui ia ouvir a conversa entre a sua noiva e sua amante, ele acelerava a moto em alta velocidade e também sofreu um acidente. Para quem dirige moto, todo cuidado é pouco. Tá aí o exemplo do Rui ontem na novela. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Antes vamos aos números das loterias aqui na concurso 4.368, sorteou as dezenas 04, 30, 33, 52 e 66. Vamos repetir. 04, 30, 33, 52, 66. Não houve acertador. A quadra saiu para 32 apostas, cada uma recebe R$10.548,52. O Terno teve 3.905 apostas ganhadoras com premiação individual de R$129,98. 105.925 com 2 números, recebe cada um R$2,63. Agora Loto Fácil, concurso 1504. E teve 2 apostas ganhadoras, cada uma recebendo R$2.703.729. Os apostadores são de Salvador
e de São Paulo. Com 14 acertos, foram 828 ganhadores com premiação individual de R$1.241,10. 13 acertos, 26.035, R$20. 12 acertos, 283.795 ganhadores. O prêmio, R$8. E para 11 acertos? 11 acertos, 1.426.452 apostas ganhadoras. O prêmio, R$4. As dezenas sorteadas da Loto Fácil, concurso 1504. 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 23 24 e 25. E finalmente a Mega Sena, concurso 1924, que saiu para um único apostador. Ele é de Jaciara, no Mato Grosso. Ele vai receber R$1.484.527,44. Ele acertou estas dezenas: 12, 16, 30, 52 53 e 58. 12, 16, 30, 52 53 e 58. A quina saiu para 188 apostas. Cada uma leva R$41.109,03. A quadra teve 11.382 ganhadores, com premiação individual de R$970 mais R$0,01. Agora as notícias do esporte. Iranduba encara Esporte Recife em rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Larissa Balheiro. A Arena da Amazônia será palco de uma rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Desta vez, o Iranduba recebe o Esporte de Recife às 20h nesta quinta-feira. Com uma boa sequência de jogos e vitórias, o time amazonense pretende lotar o estádio e chegou a lançar uma ação promocional com ingressos a R$5 mais 1 quilo de alimento não perecível. Liderando o Grupo 1 do Campeonato Brasileiro, as meninas do Iranduba voltam a enfrentar o Esporte de Recife, equipe, aliás, que o time já venceu na primeira fase por 2-0 fora de casa. Os ingressos para a partida estão sendo vendidos na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira pelo valor normal agora de R$10 até às 14h desta quinta-feira. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 6h36. O Holanda ainda sonha em se manter na Série A do Campeonato Amazonense. Com 3 gols de Marinho, a equipe goleou o virtual rebaixado São Raimundo por 4-0 nesta quarta-feira, no estádio da Colina, para a 10ª rodada do estadual. A outra partida, o Manaus venceu o Penarol de Itacoatiara por 1-0. Os jogos de ontem pela Libertadores. Atlético do Paraná na Arena da Baixada 2, Flamengo 1. Penarol 2, Palmeiras de Virada 3. Melgar 1, Independiente Medellín 2. Atlético Mineiro 2, Libertad 0. Jogo único pela Primeira Liga ontem à noite. Fluminense 1, Brasil também 1. Copa do Brasil. Santos 2, Paysandu 0. Botafogo 2, Sport 1. Pela semifinal da Copa da Alemanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund fizeram um grande jogo com direito a 2 viradas. No fim, o Borussia venceu o rival por 3-2 em plena Aliança Arena em Munique e se classificou para a final. O Barcelona não tomou conhecimento do Osasuna e venceu por 7-1 pelo Campeonato Espanhol. Já o Real Madrid venceu o Deportivo La Coruña por 6-2 e se manteve na primeira posição. O jogo de hoje pela Libertadores. 19h30 joga o Nacional do Uruguai e Chapecoense. Às 21h45, Grêmio e Guarani do Paraguai. Últimas notícias. As centrais sindicais e as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo convocaram uma greve geral nacional para esta sexta-feira contra as reformas da Previdência e Trabalhista. A mobilização promete afetar serviços essenciais para a população, como transporte urbano. Também vai ficar difícil voar nesta sexta-feira. Os aeroviários de todo o país aderiram à paralisação e prometeram cruzar os braços nos principais aeroportos do país. O governo do Amazonas, por meio da empresa estadual de turismo Amazonas Tour, em parceria com a empresa Gol Linhas Aéreas, está realizando em Buenos Aires o primeiro workshop de oportunidade de negócios entre o Amazonas e a Argentina. O evento é uma das várias ações que o governo e a Gol vão realizar para incrementar o fluxo de passageiros no recente voo que liga a capital amazonense à cidade do Tango. De acordo com a presidente da empresa estadual de turismo, Aureni Braga, no evento estão participando como convidados empresários do turismo, da indústria e do comércio, além de autoridades locais. O evento está ocorrendo na Embaixada do Brasil em Buenos Aires. O Samsung Ocean e o Hub Tecnologia e Inovação, espaços inseridos na Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, estão na rota da inovação.
Programação da Conferência Amazônica de Empreendedorismo e Inovação 2017. A Rota da Inovação será realizada amanhã, sexta-feira, em diversos ambientes inovadores de Manaus. A programação do Hub Tecnologia e Inovação será às 10h40 e no Samsung Ocean às 11h30. Os espaços estão localizados na Avenida Darcy Vargas. Lançado há 9 anos para orientar os consumidores na hora de comprar carro menos poluentes e mais econômico, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular será concluído até o final deste ano. O objetivo da etiqueta é informar aos compradores o grau de eficiência energética de cada veículo, cumprindo as determinações do novo ciclo de política automotiva, o Rota 2030. Com as novas adesões, 100% dos veículos comercializados no Brasil serão incluídos no programa, abrangendo mais de 1.000 modelos e versões. Assim como estabelecido para produtos como eletrodomésticos, a etiqueta do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial Inmetro informa o nível de eficiência dos carros com faixas coloridas que vão de A a E. A declaração do Imposto de Renda 2017 vai terminar amanhã, sexta-feira. Para quem ainda vai declarar, é preciso estar atento para fugir de erros comuns. Sai o resultado das contas do governo no mês de março. Em fevereiro, o déficit foi de 26,3 bilhões de reais, o pior resultado para o mês de toda a série histórica do Tesouro, que começa em 1997. Os trabalhadores dos Correios entraram em greve por tempo indeterminado a partir das 22 horas de ontem. Os principais motivos são as ameaças de privatização e demissões, o fechamento de agências e a diminuição do lucro por repasses ao governo e patrocínio. Morreu nesta quarta-feira em Brasília o jornalista Carlos Chagas. Ele tinha 79 anos e sofreu um aneurisma na artéria aorta. Em nota, o presidente Michel Temer lamentou a morte de Chagas. O novo Banco de Desenvolvimento do BRICS e o BNDES fecharam nesta quarta-feira o primeiro contrato para o financiamento de projetos do Brasil no valor de $300 milhões, anunciou o Banco Brasileiro. Estima-se que o empréstimo viabilizará investimentos que adicionarão em torno de 600 megawatts à capacidade de geração brasileira, disse o BNDES. A chanceler da Venezuela, Delcy Rodrigues, anunciou nesta quarta-feira que seu país iniciará nesta quinta um procedimento para deixar a Organização dos Estados Americanos, a OEA, depois que a entidade convocou uma reunião dos chanceleres sem o aval venezuelano. O Parlamento Europeu calcula em 5 milhões de euros o prejuízo com os salários recebidos pelos assistentes parlamentares do partido de extrema-direita francês Frente Nacional entre 2012 e 2017, supostamente de forma fraudulenta, afirmaram fontes próximas à investigação. A justiça investiga se 17 eurodeputados do partido de extrema-direita francês pagaram assistentes parlamentares que na realidade trabalhavam para o partido na França com fundos europeus. Entre os investigados está a candidata presidencial Marine Le Pen, que disputará o segundo turno da eleição presidencial francesa em 7 de maio contra o centrista Emmanuel Macron. O juiz chileno acusou nesta quarta-feira 16 militares reformados, incluindo um ex-comandante do Exército, por autoria ou cumplicidade na morte de 15 opositores em 1973, em um dos episódios da chamada Caravana da Morte, no início da ditadura de Augusto Pinochet. O magistrado especial para causas de direitos humanos, Mário Carroza, acusou 16 membros reformados do Exército como autores ou cúmplices da morte de 15 pessoas no episódio La Serena da denominada Caravana da Morte, segundo o comunicado do Poder Judiciário. Pelo menos 6 civis morreram nesta quinta-feira, entre eles 2 bebês, em um suposto bombardeio de aviões russos contra um hospital da província de Idlib, na Síria, segundo informações do Observatório Sírio de Direitos Humanos. A Câmara de Deputados do Paraguai rejeitou e arquivou nesta quarta-feira o polêmico projeto de reeleição presidencial que provocou violentos enfrentamentos no final de março e também a maior crise do governo do presidente Horácio Cartes. O governo americano assegurou nesta quarta-feira querer que a Coreia do Norte volte ao caminho do diálogo e, para pressionar o regime, usará medidas diplomáticas e sanções adicionais, informou a agência France Press. O presidente Donald Trump tem como objetivo pressionar a Coreia do Norte para que desmonte seus programas nucleares, balísticos, de mísseis e de proliferação, endurecendo as sanções econômicas e buscando medidas diplomáticas com nossos aliados, explicaram em comunicado conjunto o chefe do Pentágono, Jim Mattis, o secretário de Estado, Rex Tillerson, e o diretor da Inteligência Nacional, Dan Coats. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais em todo o mundo. Em 2016 foram 127, um a cada 3 dias. A expectativa de vida deles é de 35 anos, menos da metade da média nacional
constitucional, que é de 75 anos. Os dados são do Grupo Gay da Bahia e não faltam histórias no Brasil afora que os comprovem. O Supremo retoma julgamento sobre a possibilidade de servidores públicos receber acima do teto constitucional, atualmente em R$ 33.700, quando acumulam 2 cargos públicos. Marco Aurélio Melo e Alexandre de Moraes já votaram a favor da possibilidade. Edson Fachin contra. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e sua mulher, Adriana Anselmo, estão viajando nesse instante para Curitiba para prestar depoimento ao juiz Sérgio Moro. Ontem a justiça decidiu revogar a prisão domiciliar da ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, mas Adriana pode aguardar em casa o recurso da defesa. O ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Antônio Palocci, contratou o advogado Adriano Bretas para negociar uma delação premiada com os investigadores da Lava Jato. Palocci, que foi ministro da Fazenda de Lula e da Casa Civil no governo Dilma, está preso desde 2016. Em meio à apreensão do PT, Palocci já teria avisado que ninguém será poupado naturalmente, se referindo a Lula e a Dilma Rousseff. O plenário do Senado aprovou o projeto que modifica a lei dos crimes de abuso de autoridade. A proposta prevê punições a todos os agentes públicos, desde servidores de prefeituras, integrantes do Ministério Público, juízes, deputados e senadores. O relator do projeto na casa, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, recuou e retirou do texto pontos que poderiam intimidar juízes e investigadores. As únicas exceções feitas são ao presidente do país, da Câmara dos Deputados e ao do Senado durante o exercício do mandato. A proposta precisa passar por 2 rodadas de votação no Senado e em seguida na Câmara. Uma forte explosão atingiu hoje a região onde está localizado o Aeroporto Internacional de Damasco, na Síria, de acordo com informações do Observatório Sírio de Direitos Humanos. A ONG, que não fala sobre possíveis vítimas, acrescentou que tanto as causas como a origem da explosão ainda são desconhecidas. Além disso, afirmou que a detonação foi ouvida a vários quilômetros de distância. Mais tarde, a TV estatal síria, citada pela agência Reuters, afirmou que a explosão foi causada por mísseis disparados desde Israel. Após quase 14 horas de sessão, a Câmara dos Deputados concluiu na madrugada de hoje a votação da proposta de reforma trabalhista do governo Michel Temer. O texto foi aprovado por 296 votos a favor e 177 contrários e segue agora para o Senado. Entre outros, a reforma define pontos que podem ser fruto de acordo entre empresários e representantes dos trabalhadores, passando a ter força de lei. Dos 17 destaques apresentados com sugestões de alterações no texto, apenas uma foi aprovada. As demais acabaram sendo rejeitadas ou retiradas. A emenda aprovada estabelece que nos processos trabalhistas a penhora online deverá se limitar ao valor da dívida que a empresa tem com o empregado. Entre as rejeitadas havia uma que mantinha a cobrança obrigatória de contribuição sindical por 3 anos. Depois desse prazo haveria uma redução gradual no seu valor nos 3 anos seguintes. A sugestão de mudança, porém, acabou rejeitada porque 259 votos contrários ante apenas 159 favoráveis. Durante a sessão desta quarta, a oposição protestou com cartazes e palavras de ordem em diversos momentos. Deputados se viram à mesa do plenário com placas e dizeres contrários à proposta. Os oposicionistas afirmaram que a aprovação do texto irá fragilizar as relações de trabalho, além de gerar demissões. Após a aprovação do texto base, o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, afirmou em pronunciamento que a nova legislação, se aprovada pelo Senado, permitirá garantir os direitos dos trabalhadores previstos na Constituição Federal e impulsionar a criação de mais empregos no país. O presidente Michel Temer agradeceu a base de apoio do governo e as lideranças partidárias, ministros de Estado, governadores, prefeitos e representantes empresariais e sindicais que atuaram decididamente em favor da aprovação desse projeto na Câmara. Os deputados federais do Amazonas que votaram a favor da reforma trabalhista: Aldenei Avelino, Alfredo Nascimento, Silas Câmara, Átila Lins e Arthur Virgílio Bisneto. Contra a reforma, por entenderem ser prejudicial à classe trabalhadora, votaram Issa Abraão, Conceição Sampaio e Sabino Castelo Branco. Destaques de capa dos principais jornais do país hoje: O Globo do Rio de Janeiro. Câmara dos Deputados aprova o texto base da reforma trabalhista. A Folha de São Paulo. Senado aprova projeto de lei para punir abuso de autoridade. O Estado de São Paulo. Ministro do TCU culpa o ex-dirigente do BNDES por prejuízo com JBS. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Mais de 7 bilhões de pessoas deixam para declarar o imposto de renda na última hora. O Valor Econômico. Alckmin consegue liminar para vetar greve no transporte de São Paulo. Estado de Minas. Polícia investiga se crianças envenenadas com balas têm ligação com baleia azul. Jornal do Comércio no Adriana Anselmo continua em prisão domiciliar, decide TRF. Diário do Nordeste, Fortaleza. Advogado matou guarda municipal com chumbinho por conta de 265 mil, diz polícia. 0 hora, Porto Alegre. Trabalhadores dos Correios entram em greve por tempo indeterminado. Brasil Econômico. Lula quer transmissão ao vivo de seu depoimento a Moro.
Edições impressas locais. Agora. Greve nacional desembarque em Manaus amanhã. Jornal do Comércio. Varejo aposta em retomada nas vendas. A crítica. Maus caminhos, depoimentos. Mohamed convoca alto escalão. Em tempo. Morando com o perigo. Defesa Civil do município identifica mais de 1.074 famílias residindo em áreas de risco. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai, Larissa Balheiro e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hernandes Sampaio e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nota de falecimento. Faleceu ontem o senhor Luiz Santana dos Santos. O corpo está sendo velado na funerária São Francisco, ao lado do T2, no bairro de Cachoeirinha. O sepultamento dá-se às 15 horas no cemitério Parque Tarumã.